Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Ajude o nosso canal. Pix, Ricardo Lúcio Historiador, @gmail.com. Qualquer valor ajuda o canal a continuar. Existe uma frase de August Nintz, professor da ciência política da Universidade de Minnesota, socialista revolucionária, publicada, artigo em outras palavras, que resume o problema mais profundo da esquerda americana. A vitória de Donald Trump em 5 de novembro de 2024 é o preço que a classe trabalhadora dos Estados Unidos paga por não possuir seu próprio partido político. Não é desculpa, não é justificativa moral, é diagnóstico estrutural. Milhões de trabalhadores americanos, muitos deles, haviam votado em Obama, que se sentiam traídos pelo establishment, que veem suas pensões desaparecerem, seus salários estagnarem, suas cidades industriais esvaziarem, votarem em Trump. Não porque aderiram ao fascismo. Nintz é categórico. Seu voto operário em 2024 não é adesão ideológica ao fascismo, mas ato de desespero diante da erosão das condições de vida. É a imagem que Marx usou, o náufrago que se agarra a qualquer graveto para sobreviver. E aqui está a questão que dá o título ao artigo e ao nosso episódio de hoje. Se o ressentimento popular é real, e é, a esquerda deve disputá-lo ou deve continuar explicando moralmente por que a classe trabalhadora está errada em sentir o que sente? Hoje no podcast Glione, vamos processar esse texto com todo o rigor que ele merece, com Marx para entender a metáfora do náufrago e o que ele realmente significa, com Lenin para entender o que Nintz insiste tanto na necessidade de um partido próprio da classe trabalhadora, com Nikos Poulantzas para entender a diferença entre autoritarismo e fascismo que Nintz traça com precisão incômoda, com Ellen Wood para entender por que dois partidos americanos são, estruturalmente, partidos do capital, com Gramsci para entender o cretinismo parlamentar e o fetichismo eleitoral que Nintz denuncia, e com a história do Farmer Labor Party de Minnesota, o experimento concreto que prova que um partido dos trabalhadores é possível nos Estados Unidos porque já existiu. Bora entender. A metáfora que estrutura todo o artigo de Nintz vem de Marx. O náufrago que, em desespero, se agarra a qualquer graveto que flutua, não porque acredita que o graveto vai salvá-lo em definitivo, mas porque é a única coisa disponível no momento em que está se afogando. Nintz aplica essa imagem ao eleitor operário americano de 2024 com precisão analítica que a esquerda liberal, obcecada em chamar todo trampista de fascista, sistematicamente evita. O trabalhador que vota em Trump não faz adesão ideológica coerente ao fascismo. Fez com que os trabalhadores sempre fazem em momentos de crise sem alternativa organizada. Se agarrou ao que estava disponível. Ao Partido Democrata, o que Nietzsche desmonta com rigor histórico implacável, nada na sua trajetória desde a Guerra Civil permitiria prever que seria visto como o partido da classe trabalhadora. Apenas a contingência histórica do New Deal, arrancado pela mobilização operária dos anos 1930, não oferecido por generosidade do partido, explica essa anomalia temporária. E quando o Partido Democrata de Kamala Harris apresentou-se como o partido de Wall Street, dos generais aposentados, das celebridades, sem programa econômico que respondesse ao desespero material real, milhões de trabalhadores fizeram o que um náufrago faz: pegaram o graveto disponível, mesmo sendo o graveto errado. Lenin, em O que Fazer, havia identificado precisamente esse fenômeno décadas antes. A consciência espontânea da classe trabalhadora, sem organização política que a canalize, tende a oscilar entre soluções reformistas, reacionárias e revolucionárias, dependendo de qual força política consegue capturar sua energia primeiro. Não existe garantia de que o desespero da classe trabalhadora produza automaticamente consciência revolucionária. Sem partido que dispute esse terreno, o desespero é capturado por quem estiver mais bem posicionado, mesmo que seja o pior candidato possível para os interesses reais dos trabalhadores. Aqui chegamos ao ponto mais provocador e mais teoricamente rigoroso. Nintz
recusa explicitamente a categoria fascista para Trump. Trump não é um fascista, é apenas um autoritário comum. O único emprego que esse septuagenário teve antes de 2017 foi o de patrão capitalista. Trump personifica a essência do capital em sua forma mais crua. Essa distinção não é amenização, é precisão teórica que Nikos Poulantzas, em Fascismo e Ditadura, havia estabelecido com rigor. O fascismo histórico, o de Mussolini e Hitler, era um movimento de massas que mobilizava a pequena burguesia através de milícias paramilitares, com o projeto de destruição total das organizações da classe trabalhadora e substituição do Estado liberal por Estado corporativo totalitário. Trump não construiu isso. Governa através das instituições existentes, de forma autoritária, personalista, com desprezo pela legalidade, mas sem um aparato de mobilização paramilitar de massas que caracteriza o fascismo histórico. E Nintz vai além com uma observação crucial sobre o momento histórico. Um momento fascista implica ameaça real ao capital por parte da classe trabalhadora, ameaça que convence uma parcela significativa das elites de que ela precisa ser esmagada. Essa ameaça não existe hoje. Isso é análise de correlação de forças, não conforto ideológico. O fascismo histórico surgiu como resposta ao capital, como resposta do capital ao terror real da Revolução. A Alemanha pós 1918 com conselhos operários armados e a Itália com ocupações de fábricas. Hoje o movimento operário americano está tão desorganizado, tão sem partido próprio, tão capturado pelo fetichismo eleitoral que Nietzsche denuncia, que o capital ainda não precisa soltar os cães. Isso não é boa notícia. É diagnóstico da fraqueza da classe trabalhadora, não da moderação de Donald Trump. Aqui Nietzsche nomeia as duas patologias que destruíram o Farmer Labor Party de Minnesota e que continuam destruindo qualquer tentativa de construção de alternativa real. O cretinismo parlamentar, a crença do que acontece na arena legislativa constitui o alfa e o ômega da política, o fetichismo de voto, a crença equivocada de que votar equivale a exercer poder político. Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, havia identificado exatamente esse padrão ao analisar o fracasso da social-democracia europeia. Os partidos que reduzem a política à disputa eleitoral dentro das instituições existentes perdem a capacidade de construir contra-hegemonia, porque aceitam implicitamente que as regras do jogo já estão dadas e que a única disputa possível é dentro delas. Nietzsche é direto sobre onde o poder político realmente se exerce. Nas ruas, nas linhas de piquete, nas barricadas, no campo de batalha, como entre 1861 e 1865. Essa referência à Guerra Civil não é retórica vazia, é o argumento histórico central do artigo. Assim como a escravidão racial não foi abolida por reforma eleitoral gradual dentro do sistema bipartidário existente, precisou-se de um novo partido, o republicano de 1854 e depois da Guerra Civil. A escravidão assalariada não será abolida sem um novo partido, um autêntico partido da classe trabalhadora. Agora chegamos ao elemento mais importante e mais esquecido do artigo. Nietzsche não está propondo utopia abstrata, está lembrando um fato histórico concreto. Em Minnesota, durante os anos 1930, o verdadeiro Partido Operário existiu. Venceu 4 eleições consecutivas para governador. Democratas e republicanos chegaram a cogitar fusão para conter o sucesso do Farmer Labor Party. Ellen Wood, em Democracia contra Capitalismo, mostrou que a excepcionalidade americana, a ausência histórica de um partido trabalhista de massas, diferente de praticamente toda a Europa Ocidental, não é destino inescapável. É produto de escolhas históricas específicas, de derrotas concretas, de cooptação bem-sucedida. O Farmer Labor Party foi cooptado pelos democratas em 1944, não porque fosse impossível manter-se independentemente, mas porque, como Nietzsche diagnostica, sofria de 2 doenças que ele nomeia, cretinismo parlamentar e fetichismo eleitoral, que o tornaram vulnerável à absorção institucional quando os democratas ofereceram concessões. A lição para hoje é dupla. É possível construir partido próprio da classe trabalhadora nos Estados Unidos,
A história prova isso. E é frágil, porque sem organização de base permanente, sem consciência de classe consolidada além do ciclo eleitoral, qualquer partido operário corre risco de cooptação. Nietzsche faz a crítica mais afiada contra a ala progressista do establishment democrata. Quando Bernie Sanders afirma que a derrota ocorreu porque o partido abandonou a classe trabalhadora, pressupõe-se em algum momento que esse partido efetivamente a representou. Nada na história do Partido Democrata, partido de proprietários de escravos e seus descendentes desde a Guerra Civil, permitiria prever essa representação. Isso é crítica marxista clássica à estratégia de reformar por dentro partidos estruturalmente capitalistas. Paul Lanzas, em Estado, Poder e Socialismo, mostrou que os partidos não são recipientes vazios que podem ser preenchidos com qualquer conteúdo de classe através de vontade política interna. Tem estrutura histórica, redes de financiamento, alianças de classe consolidadas, aparatos internos que constrangem severamente qualquer tentativa de transformação a partir de dentro. O Partido Democrata que Bernie Sanders tentou recuperar para a classe trabalhadora é o mesmo partido que recebe financiamento massivo de Wall Street, depende de doadores bilionários do Vale do Silício, tem estrutura de superdelegados desenhada especificamente para impedir candidaturas populares insurgentes, e como Kamala Harris demonstrou em 2024, quando confrontado com a escolha entre programa que atenda a classe trabalhadora e alinhamento com as elites que o financiam, escolhe sistematicamente as elites. Nietzsche termina um artigo com um alerta que precisa ser levado a sério. Ele prevê, e a previsão é sofisticada, dois movimentos simultâneos que o capital fará quando os trabalhadores inevitavelmente se desiludirem com Trump. A mão esquerda do capital tentará seduzir novamente os trabalhadores com um partido democrata reformado que finalmente entendeu seus problemas. A mão direita do capital está preparando o plano B, os canis onde os verdadeiros fascistas esperam para o momento em que a ameaça real da classe trabalhadora organizada justifique, aos olhos das elites, soltar os cães. Isso é a análise que Paul Lanzas aplicada em tempo real. O capital não tem posição fixa entre democracia liberal e fascismo. Escolhe pragmaticamente a forma de dominação que melhor serve à acumulação em cada correlação de forças específica. A questão decisiva que Nietzsche coloca é que devemos levar a sério na América Latina também quando os trabalhadores se desiludirem com a solução da direita que escolheram, haverá alternativa genuinamente da esquerda organizada, com partido próprio, programa próprio e candidatos próprios, ou vão encontrar apenas a mesma mão esquerda do capital, oferecendo migalhas reformistas e sem alternativa real, voltarão a oscilar entre soluções capitalistas cada vez mais autoritárias? Será isso ou não? Então vamos fechar com a clareza que esse texto excepcional exige. Marx nos deu a imagem do náufrago que se agarra a qualquer graveto, e Nietzsche aplicou essa imagem ao voto operário em Trump com a honestidade que a esquerda liberal recusa. Lenin nos mostrou que, sem partido próprio, sem consciência espontânea da classe trabalhadora, pode ser capturado por qualquer força política, mesmo a pior possível. Paul Lanzas nos deu instrumentos para distinguir autoritarismo de fascismo, com precisão para entender que o capital escolhe pragmaticamente entre as duas formas de dominação, conforme a correlação de forças. Ellen Wood nos mostrou que a ausência de partido trabalhista nos Estados Unidos não é destino, é produto das derrotas históricas específicas, incluindo a cooptação do próprio Farmer Labor Party, que Nietzsche recupera como prova histórica de possibilidade. Gramsci nos deu os nomes precisos de duas doenças que destroem toda a tentativa de alternativa: cretinismo parlamentar e fetichismo eleitoral. E Nietzsche nos deu a pergunta que estrutura o título desse episódio. A esquerda deve disputar o ressentimento, não moralizar sobre ele, não desprezar quem o sente, mas oferecer organização política real que canalize esse desespero para a transformação, não para a reação. O voto em Trump não foi fascismo, foi desespero sem alternativa. E enquanto a esquerda continuar preferindo a pureza mortal da condenação ao trabalho, difícil de construir organização de classe, o próximo graveto que um náufrago encontrar continuará sendo o pior possível. E como sempre dizemos no podcast Glione,
pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se o conteúdo te ajuda a pensar, ajude o canal a continuar. Pix, ricardoluciohistoriador@gmail.com. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Até o próximo Podcast Glione.